Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador, tem nos concedido mais esta rica oportunidade. Eu sou o professor Márcio, membro da Assembleia de Deus, e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos para edificação do povo de Deus. Portanto, quero fazer um convite todo especial. Você que não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe. Deixe seus comentários, ajude-nos a alcançar mais vidas através deste ensino precioso da Palavra do Senhor. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 11 da classe de juvenis, que vai tratar do tema secularização. Nós já temos um vídeo tratando deste tema, aqui no canal, a qual foi gravada aproximadamente há 3 anos atrás. Eu vou deixar o link para os irmãos acompanharem aqui, vai trazer mais algumas informações importantes daquilo que nós iremos estudar nesta semana. O texto principal dessa lição está em João capítulo 14, versículo 6, somente a parte A, que vai dizer: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. 3 expressões que Jesus fala aqui neste texto bíblico, dizendo que ele é o caminho. Ele não é mais um caminho, ele é o caminho, é o único caminho. Que caminho é este? O caminho que leva o homem, o mais vil pecador, a ser reconciliado por Deus e fazer parte da família de Deus através de Jesus Cristo. Ele é quem é o caminho. Ele é também a verdade. Que verdade é esta? A verdade absoluta, que muitos querem dizer que não existe esta verdade, mas ele também é a verdade e ele também é a vida. Somente através dele que nós temos vida eterna. Agora, por que este texto bíblico está aqui como o texto principal dessa lição? Porque a secularização vai tratar de algo que é secular, vai tratar de algo que o mundo ensina. Tudo que o mundo ensina, ele pode ser considerado algo secular, algo que não está de acordo com os princípios bíblicos, portanto, é secular, é algo do mundo. Mas essa expressão, o que é, o que quer dizer o secularismo ou o secular, que é o primeiro ponto da nossa lição, entendendo este termo, vai dizer o seguinte: é a separação entre instituições governamentais e instituições religiosas. As instituições religiosas, elas ensinam aquilo que a Bíblia nos ensina. As instituições religiosas, ela nos dá um norte, uma direção pautada nas Sagradas Escrituras, ou seja, pautada na Palavra de Deus. E as instituições governamentais, de maneira geral, ela não trata especificamente de assuntos da Bíblia. Portanto, secularismo já podemos definir em este primeiro momento, que é a separação das instituições governamentais que não tem ligação direta com nenhuma instituição religiosa, se tornando então algo inerte ou algo que não está sendo influenciado por nada religioso. Ou ainda, segundo o dicionário, também ela pode ser definida como o sistema que não assume a influência da religião no destino dos homens. De maneira geral, nós podemos definir também que o secularismo, ela não tem influência da religião no destino do ser humano. Ou seja, ela não tem, o secularismo, ele não tem influência de um Deus, não tem influência dos ensinamentos da palavra, não tem influência de nada que ligue o ser humano
a um Deus criador dos céus e da terra. Ou seja, a pessoa pode pensar, pode ter a sua verdade, pode trabalhar, pode ter as suas ideias de maneiras diversas, sem estar ligada diretamente a um Deus criador dos céus e da terra. Na Idade Média, aqui no Ocidente, a religião estava no centro de toda discussão, ou seja, no século XVI, a religião estava totalmente ligada com o governo, né? Conhecido como a Idade das Trevas, a qual o mundo religioso estava totalmente ligada com o governo. E o que aconteceu? A ciência, a política, a filosofia, todos os demais ramos de conhecimentos tomavam suas decisões tendo por base a religião. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela tinha, né, uma ligação direta com os governos, ou seja, era uma religião universal, né, e ela tinha a influência, total influência sobre os governos. E por contrapartida, por causa disto, tudo sofria influência, como por exemplo a ciência, a política, a filosofia e todos os demais ramos de conhecimento. Para os irmãos terem uma ideia, se um cientista ele fizesse uma pesquisa ou tivesse tido uma descoberta e através dessa descoberta ele fosse estudar mais a fundo, fazer uma pesquisa mais a fundo, e essa pesquisa, o resultado dessa pesquisa fosse contrário aos dogmas da religião que estava juntamente com o governo, esse cientista era proibido de divulgar o resultado das suas pesquisas. Não tinha um livre acesso, um livre argumento, ele não poderia divulgar as suas pesquisas porque não tinha influência da religião. Continuando aqui o nosso texto, um fato que a Igreja Católica cometera naquele tempo foi muitos equívocos sob o pretexto de defender a fé. Contudo, o secularismo ao longo dos anos foi tomado rumos prejudiciais à sociedade, à medida que se distanciava não apenas do domínio político da Igreja, mas também dos padrões éticos e morais bíblicos, né? Quando o poder religioso estava no governo, quando a religião estava totalmente ligada ao governo, né, a Igreja cometeu alguns equívocos, né? Como por exemplo, nós vimos aí que na Idade Média aconteceu, muitas pessoas morreram torturados, foram mortos de maneira sanguinária. Em contrapartida, né, os sacerdotes diziam que estavam defendendo a fé, defendendo os princípios bíblicos, né, fazendo com que essas pessoas sofressem, fazendo com que essas pessoas perdessem a sua própria vida. O período da Inquisição católica, se os irmãos procurarem fazer uma pesquisa, vai ver que foi um período tenebroso, um período sombrio dentro do planeta, porque esta religião dominava, porém, este foi o maior dos equívocos, né? Por causa da religião, mataram pessoas, por causa da religião, torturaram pessoas. E por outro lado, também o secularismo, quando a religião saiu, desconveniou, né, podemos dizer assim, do governo, entrou então o secularismo. E junto com o secularismo, entrou os grupos, né, as comunidades, como por exemplo os ateus, comunidades que não acreditam em Deus, comunidades que pregam que não existe uma verdade absoluta, comunidades que são contrárias às crenças cristãs, né? Ou seja,
entrou vários outros grupos de vários outros pensamentos e então as coisas se tornaram de uma maneira que se tornaram ideias foram ampliadas e pessoas se tornaram mais com pensamentos mais diversos, né? Não foi focado apenas na religião e não tinha mais uma influência da religião. Perdemos um princípio importante de levar as pessoas para conhecerem mais a Deus através da palavra de Deus, né? E por outro lado, né, quando tivemos esta oportunidade de fazer as pessoas conhecerem mais a Deus, nós a prejudicamos através das torturas, através das mortes. Quando aconteceu a Revolução, né, e o movimento protestantismo, né, que foi iniciado por Martinho Lutero, né, a palavra de Deus foi colocada mais em evidência e mais pessoas tiveram acesso a esta palavra e mais pessoas compreenderam o que é o amor de Deus derramado sobre os corações, sobre a vida das pessoas. Neste período em que a igreja ela estava totalmente ligada ao governo, a palavra de Deus não era lida e não tinham livre acesso naquela época. Porém, após o desligamento e porventura, né, consequentemente vindo o movimento protestantismo, né, com Martinho Lutero, a palavra de Deus foi evidenciada e mais pessoas conheceram realmente o que está escrito nas Sagradas Escrituras. O segundo ponto da nossa lição vai dizer: a igreja e o secularismo. O que a igreja tem a ver com o secularismo? Hoje o significado da secularização ganhou o sentido de ser um modo de viver e comportar-se de acordo com o presente século, ignorando a Deus e os seus princípios e colocando o homem acima de todas as coisas. Ou seja, a secularização, né, com relação à igreja trouxe, entrando um pouco deste termo dentro das nossas igrejas, afastou um pouco Deus de lado e colocou mais o homem no centro. A secularização trouxe para o mundo e também infiltrou um pouco também dentro das nossas igrejas o humanismo. Ou seja, pessoas sendo valorizadas, né, ao invés de Deus ser falado. Pessoas sendo exaltadas dentro das nossas igrejas, ao invés de Deus ser exaltado. O secularismo trouxe este prejuízo, né, que a igreja de Jesus Cristo combate com unhas e dentes, né, para que isto não se torne ainda mais comum dentro das nossas igrejas. Hinos que são cantados, palavras que são direcionadas, né, para que o ser humano pudesse ser valorizado, né? E esquecemos um pouco a respeito da questão de adoração àquele que pode nos servir, nos ajudar, aquele que pode receber a nossa adoração, aquele que pode receber o nosso louvor, aquele que pode, né, através do seu grande poder, nos dar força para continuar esta jornada. O nome de Deus, o nosso Senhor, deve ser glorificado acima de todas as coisas, né? Acima de todas as coisas. Terceiro ponto da nossa lição vai dizer o seguinte: os valores do reino e a secularização. É verdade que a secularização busca estabelecer padrões de vida que valorizam unicamente o material em detrimento do espiritual. Nós, porém, devemos viver os valores do reino de Deus neste mundo. De acordo com Jesus, os valores do reino de Deus dizem respeito ao homem integral, corpo, alma e espírito. Ou seja, corpo material, alma e espírito imaterial. Corpo que vai para debaixo da terra e alma e espírito que passará a eternidade longe de Deus ou próximo de Deus. E os valores
da secularização são impulsionados, podemos dizer assim, direcionados a apenas bens materiais, apenas aquilo que o olho vê. A secularização trouxe, aos olhos dos seres humanos esta cosmovisão das pessoas enxergarem apenas aquilo que elas estão vendo. Ou seja, trouxe mais pessoas ao mundo da incredulidade, trouxe mais pessoas a não acreditarem mais em Deus, porque Deus é Espírito, e se Deus é Espírito, o mundo de Deus também é Espírito. A palavra de Deus também, ela é como uma espada de dois gumes que corta por dois lados e combate as hortes espirituais da maldade. Existe a parte imaterial do corpo, que é a alma e o espírito, e esta alma e este espírito vão viver futuramente, ou pelo menos em um intervalo de tempo, no mundo espiritual, até Deus consumar todas as coisas. O mundo espiritual existe, e a secularização, ela fortaleceu a ideia de nós só vivermos para aquilo que é material. A história nos ensina que o ser humano que deposita a sua esperança na ciência, na razão e nos valores seculares, ficará profundamente decepcionado. A vida não é apenas matéria. As pessoas que assim encaram se deparam com um vazio existencial e a angústia da falta de sentido, posto que o sentido da vida é encontrar Jesus Cristo. Muitas pessoas têm este vazio existencial no coração, este vazio que não é preenchido por nada neste mundo. Às vezes as pessoas têm dinheiro, têm recursos, têm casa boa, têm carro bom, têm um bom emprego, têm bons amigos, mas existe um vazio no seu coração que esta pessoa não consegue preencher. Por quê? Porque este vazio só pode ser preenchido pela presença de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. E às vezes essas pessoas, a grande maioria, é aquelas pessoas que se apegam demais à matéria, se apegam demais àquilo que eles estão vendo, se apegam demais aos bens materiais e esquecem que a nossa vida é uma vida, acima de tudo, espiritual. Nós estamos nesta vida, vivemos em média 80, 90, 100 anos. Passará rapidamente, mas a eternidade é uma realidade. E esta eternidade é o mundo real, espiritual, a qual nós pertencemos, a qual o ser humano pertence. Então, os valores do reino e a secularização trouxe esta ideia das pessoas pensarem mais no mundo material, no sentido material, esquecendo que a nossa vida verdadeira, nossa vida não é aqui nesta terra, mas é nos céus, ao lado do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Inclusive, é isto que o inimigo das nossas almas quer colocar na nossa mente. Fazer com que nós pensemos, melhor dizendo, apenas nas coisas materiais, apenas neste mundo, e esquecemos do mundo por vir. Por quê? Porque ele veio para matar, roubar e destruir. É o que diz João capítulo 10, versículo 10. Mas a vida que vem após a nossa morte é uma vida abundante, a qual somente Jesus Cristo pode nos dar, conforme também João capítulo 10, na parte B. A parte que Jesus pode nos dar, a parte que Jesus pode nos oferecer, a parte que Jesus, pelo seu grande amor por nós, já nos deu, foi a vida eterna. Agora basta que nós possamos estar ligados a cada dia, esquecendo aquilo que é secular. Tudo que é do mundo é secular. Tudo que não é pautado na palavra do Senhor é secular.
tudo que não tem princípios, os princípios bíblicos, músicas que não falam de Deus, músicas que não exaltam a Deus, músicas que não trazem esta adoração a Deus, ensinamentos, pregações, ministrações que não venham, pautados na palavra de Deus, podemos considerar que é do mundo secular, que é algo secular, porque não tem influência da religiosidade, da religião, não tem influência da palavra de Deus, que nos dá um norte e nos dá uma direção para nós irmos para a nossa verdadeira morada, a qual Jesus nos ensinou. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E Ele completa ainda na parte B deste texto, João 14, versículo 6, a parte B, porque ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Portanto, meus queridos irmãos, podemos ficar com esta palavra neste dia, nesta semana. O estudo da semana é muito importante para cada um de nós. E aquilo que o mundo tenta fazer, influenciar, nós não podemos nos conformar, conforme Romanos 12, 2. Não nos conformeis com este mundo, mas temos que ser o quê? Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Porque isto é o quê? Isto é bom, isto é perfeito e agradável, para Deus. Tá bom, meus queridos irmãos? Fiquem todos na paz. Até a próxima. Se Deus quiser, na próxima nós estudaremos um pouco a respeito do bullying, tá bom? Temos vídeos já também neste canal que nós gravamos com relação a este assunto, tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima, se Jesus nos permitir.